Fala, meu bruxo! Na aula de hoje eu vou mostrar para vocês como criar este gráfico de rosca que interage com os indicadores internos. Então, por exemplo, se eu mudar aqui para o ano de 2026, ó, esta parte cinza vai representar aqui este valor percentual aqui, que também tem formatação condicional, e essa setinha, tá? Que é esse valor de 50,66%. Se eu trocar aqui para 25, ó, ele vai ficar completamente azul. Isso quer dizer que eu já bati a minha meta e estou ainda 11,17% acima da meta e com essa setinha verde para cima, beleza? Então, bora lá. Primeira coisa que eu vou mostrar para vocês, tá? Quais são os dados bases que vocês vão precisar para chegar nesse resultado. E basicamente, tá? São duas colunas só. Uma coluna de receita e uma coluna de meta. No meu caso, eu estou trabalhando com valores financeiros, tá? Mas para você pode ser qualquer valor numérico, desde que tenha uma de meta e um outro valor que você vai comparar. Tranquilo? Então vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer, ó, vou voltar aqui em exibição de relatório. Aula, ok? Já está em branco aqui e vou começar a criar nossas medidas DAX, tá? Que eu vou precisar para chegar nesse resultado. Vou vir aqui, ó, em dados, em medidas, tá? Botão direito em cima de medidas e nova medida para começar a criar a nossa medida DAX. A primeira delas eu vou chamar de receita, beleza? Receita, assim, igual a sum, tá? Porque basicamente eu vou somar aquela coluna da minha tabela lá de receita. Então, sum. Ó, vou apertar um Tab. E agora eu vou chamar a minha tabela de vendas e vou somar a minha coluna de receita, que é essa daqui, ó. Tranquilo? Ó, fechei o parênteses, Enter. Já criei a primeira medida, vou soltar aqui para vocês verem, ó. Tá funcionando normalmente. Vamos criar a nossa segunda medida que a gente vai precisar de base, ó. Botão direito, novamente em medidas, nova medida. Agora eu vou chamar ela de meta, ok? Igual a sum, beleza? Sabe? E é a mesma coisa da outra, só que agora eu vou somar a minha vendas meta. Tranquilo? Ó, cheguei nesse resultado. Enter. Puxei ela para cá, ó. Como vocês podem ver, já tem os dois valores aqui. Agora, o que que eu vou fazer? Isso aqui eu não vou utilizar por enquanto. Eu vou apagar. Vou pegar aqui nosso visual de rosca e vou começar a adicionar as coisas dentro dele e vou começar a criar as outras medidas DAX para você ver como que vai funcionar, tá? Então, aqui em página inicial, ó, você vai vir aqui nessa opção, ó, gráfico de rosca, ok? Só clicar aqui. Posiciona ele mais ou menos aí no meio da tela, tá? A gente vai formatar ele bastante ainda, então pode ficar tranquilo, ó. Assim tá bom, ó. E vamos começar. Primeiramente, ó, vem aqui, ó, em compilar. Aqui em valores, tá? Você vai jogar esse valor de receita, ok? Ó, ficou um gráfico completo ali. E por enquanto é isso, tá? Agora a gente vai precisar criar uma outra medida DAX para adicionar aqui dentro e ter aquela diferença ali da parte cinza para a parte azul, tá? Então vamos fazer o seguinte, ó. Vou minimizar o compilar novamente. Medidas, botão direito, nova medida. Beleza? Agora prestem muita atenção nessa medida que eu vou criar aqui, porque ela é um pouquinho diferente, tá? A gente vai precisar de uma função C ali dentro, ó. Vou chamar ela de receita, restante para a meta, beleza? É o que falta para chegar na minha meta ali, tá? Vou dar um Shift Enter para descer para a linha de baixo. Vou aplicar uma variável aqui dentro, tá? Então, ó, var, vou criar uma variável, espaço. Vou chamar essa variável de vdiff, tá? Esse vzinho eu acabo colocando só para mim saber que isso aqui é uma variável, tá? E o diff ele vai ser diff de diferença, ok? Igual meta, beleza? Então, a meta, que é a medida que a gente acabou de criar aqui, ó, chamado meta, menos receita, que é a medida que a gente acabou de criar de receita. Tranquilo? Nessa primeira parte é só isso. Eu vou descontar o valor da receita que eu tenho em relação ao valor da meta. Beleza? Ó, Shift Enter, para ir para a linha de baixo. Return, porque sempre que eu estou trabalhando com variável, tá? Eu tenho que retornar algum valor depois, ó. Tab. Shift Enter para descer para a linha de baixo. E agora a gente vai fazer a parte final aqui do que eu quero retornar. Prestem muita atenção nessa parte aqui, ó. Eu vou chamar a função if, tá? Que para quem não sabe é a função C, então C é alguma coisa, C é outra coisa, tá? Um comparativo. Vou apertar um Tab. E agora a gente vai fazer o seguinte, ó. Vdiff, que é a variável que a gente criou aqui em cima, tá? Ó, vdiff, vou clicar até aqui fora para mostrar para vocês, ó. É esse cara aqui que eu estou chamando para dentro. Se esse valor for menor que zero, ele vai me retornar zero. E por que que eu estou fazendo isso? Porque eu não quero que apareça um valor negativo quando eu estiver comparando aqui, não faz sentido.
Então, por exemplo, se aparecer um valor negativo dentro do visual de rosca, vai dar problema, tá? Então é por isso que eu estou criando essa variável aqui, ó. Então, se o valor aqui for menor do que zero, ele vai somar como zero. Se o valor for positivo, ele vai colocar o valor da diferença, que é a nossa variável que eu acabei de criar. Tranquilo? Vocês ficaram com alguma dúvida aqui por que que eu estou fazendo isso, tá? Deixa nos comentários aí que eu explico para vocês, tá? Ó, só isso aqui, tá? Vou dar um enter, beleza? Ó, já foi criada aqui, ó. E agora eu vou pegar esta medida aqui e vou soltar aqui junto com os valores, tá vendo? Receita, e vou soltar ela junto aqui, ó, beleza? Não vai soltar em outra posição, ó. Tá vendo o que que aconteceu, ó? Já ficou o valor aqui, ó, com a interação ali visual, tranquilo? Agora eu vou dar uma formatada nesse visual e depois a gente vai criar os visuais internos ali também, ó. Então eu só vou clicar aqui em cima, vou minimizar os dados aqui e vou abrir o nosso formato, ó. Eu vou tirar o título, que não me interessa, vou tirar a legenda e vou tirar o rótulo. Tira tudo, tá? Ó, tamanho e estilo, vem aqui, ó, tira a tela de fundo também, beleza? Agora vem em fatias. Aqui tem uma coisa interessante que você pode fazer, ó. Vem aqui em espaçamento, ó, você consegue ajustar a espessura da rosca ali, ó. Então, ó, eu vou deixar aqui, normalmente eu deixo na casa de 80, 80 e poucos por cento. Assim tá bom, beleza? Ó. Então, como você pode ver, agora ele já tá ó, funcionando, já tá bem parecido com aquele. Vamos trocar as cores já para deixar certo também, ó. Vou vir aqui, ó, em, em série, né? Vou trocar aqui para receita, beleza? E receita eu quero aquele azulzinho lá que eu deixei, que é esse azul meio esverdeado, né? E receita restante para meta, tá? Que é essa parte aqui que vai ficar representando ali, comparado com aquele percentual que vocês viram, eu vou deixar esse primeiro nível de branco aqui, que é um cinza bem clarinho, beleza? Ó, a parte externa basicamente já está pronta, tá? Como vocês podem ver ali, ó. Agora falta essa parte de dentro que eu vou criar com vocês. Então vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer, tá? É criar uma outra medida ali para dar o meu status da meta. Ou seja, esse valor percentual aqui que vocês estão vendo, tá bom? Então vamos lá. Vou minimizar esse cara aqui, ó. Vou vir aqui em dados, medidas, nova medida, ok? E vou chamar aqui de status da meta, igual a divide, porque é um percentual, né? Eu tenho que fazer uma divisão. Então, é divide. Apertei aqui em tab. Agora, o que que a gente vai dividir? A gente precisa eh, pegar o diferencial, tá, da receita em relação à meta, ou seja, receita menos meta, e dividir esse resultado pela minha meta de novo, tá? Isso aqui é um cálculo de percentual ali para meta básico, beleza? De comparação, no caso, né? Então, vamos lá, receita, esse cara aqui, menos meta, que é este cara aqui, que foram as duas medidas iniciais que nós criamos, né? Ó, o que que vai acontecer? A minha receita menos meta vai ter um valorzinho ali que eu vou chegar, né? Então, na minha receita menos meta, eu vou saber se é um valor positivo ou negativo, é o que falta para chegar, ó. Então, o que que eu preciso dividir agora? Você vem aqui, ó, e divide isso aqui pela meta de novo. É um comparativo em relação à meta, por isso que a meta está aqui na parte da divisão, tá? Então, ó, numerador é essa parte aqui de receita menos meta e denominador é a parte da meta, ó. Fechei parênteses, vou dar um enter, ó. Foi criado aqui, ó. Vou pegar aqui e vou soltar. Tá vendo, ó? Ela está assim porque ela não está no formato percentual ainda, ó. Só vir aqui em cima, ó, status da meta e clicar aqui nesse percentual, beleza? Mas, se você deixar só desse jeito, você não consegue colocar aquela setinha para cima e para baixo. Então, eu já vou mostrar para vocês como que a gente chega naquela seta também. Mas antes, eu vou finalizar a parte interna aqui do nosso visual de rosca e depois eu só faço a última medida DAX para chegar na parte visual aqui final, tá bom? Ó, vou excluir isso daqui e vamos começar por aqui, ó. Primeira coisa que eu vou precisar aqui em cima é a nossa receita. Então eu vou pegar aqui, ó, receita, vou soltar aqui, ok? Ó, vamos dar uma formatada nela. Vou minimizar esse cara, vou vir aqui no formato, ó, tamanho e estilo. Tira a tela de fundo fora, vai ficar assim, tá? Vem aqui, ó, valor do balão. Pinta isso aqui de branco, já tá aparecendo, ó. Aqui você pode deixar como 24 mesmo, aí você vai ajustando conforme a sua necessidade, tá bom? Deixa assim, caso você queira mexer em casas decimais, você pode ajustar aqui também, ó. Aí vai da sua necessidade, vou deixar com 2 mesmo. Aí vem aqui, ó, em rótulo de categoria,
que é este cara aqui, ó, também deixei em branco, mas eu vou fazer uma coisa, ó. A receita é minúscula, eu quero deixar maiúsculo, tá? Você pode fazer de 2 formas, ou você vem aqui e troca a sua medida aqui e escreve receita em maiúsculo, vou fazer assim, tá? Depois no outro eu vou fazer diferente para vocês verem, ó. Receita, beleza? Ó, já ficou maiúsculo. Depois eu, como eu falei, eu vou fazer de uma forma diferente também na de baixo, ó. Agora é só você ajustar aqui mais ou menos o tamanho, ó. Posiciona ele aqui, mais ou menos nessa posição. E agora o que que eu vou fazer com vocês, tá? Eu vou colocar aquela linha aqui no meio, ó. Tá vendo que tem uma linha aqui, ó, separando, ó? Pra fazer é muito fácil também, ó. Você vem aqui, ó, em inserir, formas e escolhe essa opção aqui, ó, linha, ok? Pega ela aqui, só vou trocar a cor dela para não deixar azul, tá? Então vem aqui, ó, em estilo e forma do pincel ali no formato, tá? Vem aqui, ó, em borda e troca ela por uma cor que você queira. Eu vou deixar a mesma cor ali, deixa cinzinha claro aqui, tá bom? Ó, ajusta mais ou menos o tamanho aí que você quer. Diminui esse aqui também, ó. Coloca ela bem no meio aqui, ó. Acompanha essa linha vermelha, tá? Aí você vai ajustando ali mais ou menos conforme a sua necessidade, ó. Vou deixar assim, já tá bom. O que que eu vou fazer para aproveitar? Eu vou pegar esse cara aqui, ó, que já tá no tamanho certo, ó. Vou dar um Ctrl C, Ctrl V nele, vou jogar para a linha de baixo, beleza? Ó, ficou certinho aqui. O que você pode fazer, ó, é subir um pouquinho ele para cima aqui utilizando o direcional aqui do teclado para cima e para baixo, né? Só para ficar mais ou menos esse espaçamento aqui da linha para baixo e da linha para cima mais ou menos igual, ó. Só que agora a gente vai fazer o seguinte, ó. Eu vou minimizar o formato, vou vir aqui em compilar, ó, e vou tirar esse cara fora. Por quê? Eu quero pegar meu status da meta e jogar aqui dentro. Mas como eu falei para vocês, tá? Se eu pegar essa medida aqui, eu não consigo aparecer a setinha. Então eu vou ter que criar uma outra medida DAX para fazer aparecer essa seta, tá? Não tem como fazer aparecer ela aqui do jeito que tá. Tá bom? Ó, então vou fazer o seguinte, eu vou tirar esse cara fora, ok? Vamos lá, vamos criar a nossa última medida DAX aqui para finalizar nosso visual, ó. Em cima de medidas novamente, direito, ó, nova medida e vamos lá. Primeira coisa que você vai fazer, tá? Dar um nome para ela. Eu vou chamar aqui de status da meta formatada. Beleza? Ó, formatada. Tá escrito certo. Igual. Shift Enter para ir para a linha de baixo. Agora a gente vai ter que criar algumas variáveis aqui dentro. Então vamos criar a nossa primeira. Ó. Var. Ó, espaço. vmeta. Ok? Igual a status da meta. Beleza? Basicamente, só estou chamando aquele valor percentual que nós criamos aqui dentro numa forma de variável para mim utilizar essa variável depois. Só isso, tá? Sem segredo nenhum. Ó, Shift Enter, uma outra variável, tá? Var. Agora eu vou chamar essa aqui de vseta, tá? Porque é ela que vai fazer aparecer a minha seta aqui, ó. Igual. E vamos lá. Aqui tem uma regrinha de C de novo, uma comparação, tá? Então a gente vai ter que chamar o if, que é esse cara aqui, tab. E vamos lá. Quando que eu quero que apareça a setinha para baixo e quando que eu quero que apareça a setinha para cima? Então, a setinha para cima, né, é quando o meu valor for positivo, ou seja, igual ou maior do que zero. E a setinha para baixo é quando ele for negativo. Tranquilo? Então, a gente vai fazer o quê? Ó? Primeira coisa é o teste lógico. Ó. Então, eu vou chamar lá o meu percentual, tá? Que é status da meta. Beleza? Ó. Se ele for maior ou igual a zero, ele vai me trazer uma setinha para cima. Vou pegar a setinha aqui, na minha outra tela, ó. Você vai colocar o seguinte, ó. Coloca ali esse sinal de aspas, tá? Coloca a setinha no meio das aspas. Se você não fizer isso, tá? Ele não vai entender que isso aqui é um texto. Então vai dar problema, beleza? Eu vou deixar essa setinha na descrição do vídeo aí, só dá uma olhada. Eu vou deixar ela, é só vocês copiarem diretamente da descrição, tá bom? Agora eu vou colocar lá, vírgula. E se falso, tá? Eu quero uma setinha para baixo. Eu vou pegar a setinha para baixo aqui também, ó. Vamos lá. Aspas, setinha para baixo, aspas. Só isso, tá bom? Ó, fechei aqui o parênteses e a parte da lógica para aparecer a seta já está pronta. A outra parte que eu tenho que fazer, tá? E como isso aqui vai virar um texto, por que vai virar um texto? Não tem como eu colocar uma setinha, tá? Que o Power BI entende como texto junto com um número. Então ele vai ficar meio louco aqui, não vai funcionar.
Então eu tenho que transformar tudo em texto, tá, para que o Power BI entenda ali e faça a minha formatação condicional da forma que eu quero. Eu vou ter que criar uma última variável aqui, ó, Shift Enter, beleza, ó, var. Agora eu vou colocar o nome dela de V resultado, porque já é meu resultado final, ó. Resultado igual a format, tá, porque eu vou fazer uma formatação aqui em cima do meu resultado percentual, beleza. Ó, tab, status da meta, novamente, medida que nós criamos ali, que tem um percentual lá dentro, vírgula. Agora você vai abrir aspas e vai colocar esse valor aqui, ó, 0,00 percentual e fecha aspas. E por que que eu estou fazendo isso? Porque como eu quero transformar num texto, eu tenho que fazer esse texto que está que apareça no formato percentual. Porque se eu pegar aquele número e jogar aqui direto, ele vai sumir aquele percentual dali, tá bom? Ó, finalizei essa parte. Agora vamos só chegar no resultado final, ó. Shift Enter, só para dar um espaçamento aqui do return, tá? Ó, return. E agora vamos lá, ó. O que que eu quero fazer? Eu quero que apareça o meu valor do percentual, ou seja, o resultado. Então, ó, V resultado, beleza? E depois, na frente do valor percentual, eu quero que apareça a minha setinha para baixo ou para cima, né? Então você vai fazer o quê? Você vai dar um espaço aqui, ó, coloca esse ezinho comercial, que ele significa concatenar, tá? É juntar. Então ele vai juntar o meu resultado percentual junto com a setinha. É só colocar assim e depois que dá um espaço, aí coloca V seta. Tranquilo, ó. Vou dar um enter, beleza? Ó, já foi criado aqui, ó, status de meta formatado, ó. Você vai fazer o seguinte, ó, pega esse cara aqui, ó, solta aqui dentro o visual que nós criamos, ó, e ele já está aparecendo ali, ó, tá vendo, ó? Menos 12,21%, setinha para baixo. Se eu pegar aqui, ó, setinha para cima. Só que tá faltando uma última coisa ainda para ficar certinho isso aqui, né? Que é uma formatação condicional. E eu também quero deixar esse texto maiúsculo aqui, beleza? Igual vocês podem ver aqui, ó, status da meta e a formatação condicional. Então vamos lá. Primeiramente eu vou trocar esse texto aqui, porque a formatação ali do valor já tá boa para mim, ó. Então, ó, vou minimizar o compilar, o dados também. Vou vir aqui, ó, em formato. E agora você vai vir aqui, ó, em rótulo da categoria. Você lembra que eu troquei lá na minha medida antes, tá? Agora eu vou trocar por aqui, ó. Não é nem rótulo da categoria, tá? Você pode fazer diretamente em compilar aqui, ó. Até mais fácil, ó. Tá vendo que tá escrito aqui status da meta? Você pode dar 2 cliques aqui em cima, mesmo sem alterar o valor, da sua medida DAX e troca o nome por aqui, ó. Ó, status meta. Ou da meta, se você quiser deixar, tá? Deixar assim, então, ó, da meta. Quando você dá um enter aqui, ó, ele vai trocar o nome aqui, só que o nome da sua função DAX, ó, manteve o mesmo ainda, não mudou nada. Tranquilo? Então, finalizando agora nosso visual, só falta a parte da formatação condicional aqui, do vermelho e do verde, ó. Então você vai vir aqui, ó, no valor do balão, na frente desse FX aqui, ó, tá vendo, ó? Esse cara aqui, clica aqui. Aí aqui se tomem muito cuidado, tá bom, ó? Aqui você vai deixar como regra mesmo, normalmente vem como gradiente aqui, tá? Ó, em que campo devemos basear isso? Aqui tem um probleminha, tá? Você tem que tomar muito cuidado. Vou vir aqui nas minhas medidas, ó, só para mostrar para vocês. Se você fizer essa comparação em relação ao status da meta formatada, que é aquela última medida que nós criamos ali, que vai dar o parte de texto, tá? Não funciona. Você tem que fazer em relação ao status da meta, que é o percentual ali, tá bom? Tome muito cuidado ali, porque se você trocar isso aqui, vai dar um erro aí e você vai ficar perdido, tá bom? Ó, status da meta, coloquei aqui. Agora você vai criar uma nova aqui, porque já tem uma, tá? Mas eu vou precisar de duas. Beleza? E aqui você vai fazer o seguinte, ó, aqui deixa mínimo mesmo, aqui deixa zero, aqui você vai substituir por zero e aqui por máximo. E por que isso aqui, tá? Isso quer dizer que o mínimo valor que ele vai encontrar lá até zero, tá? Ele vai considerar que é uma cor, eu vou trocar aqui, ó, vermelha, beleza? E se for maior ou igual a zero até o máximo valor que ele encontrar de percentual, independente do que for, ele vai chegar num resultado verde, ó. Então eu vou vir aqui em mais cores, porque eu não tenho verde aqui, ó. Aí você pode ajustar mais ou menos aqui, um tom de verde, né? E ó, só apertar OK. Tá vendo, ó? Já tá vermelho ali, porque o valor tá negativo, né? E aqui já tá verdinho, ó. Simples assim, beleza?
Espero que vocês tenham gostado dessa aula, tá? Se ficaram com qualquer dúvida, pode deixar aí nos comentários que eu tiro a dúvida de vocês. Para me ajudar aí, se inscreve no canal, curte esse vídeo aí e deixa um comentário aí também, caso você tenha gostado ou tenha uma sugestão aí de vídeo nova, beleza? Então é isso aí, valeu, fui!